Essa é a geração mais idiota dos últimos tempos. A sua principal característica é a superficialidade. I mean, I don't talk to my family. Why not? They're irrelevant. They're irrelevant? None of them have followers. If they got followers or got rich, I'd probably talk to them again. Now, hang on a minute. Did you just say I don't talk to my family because they don't have followers? If they had followers, they'd be here right now. O emburrecimento é o padrão. Que pela primeira vez na história, a geração que vem agora é mais burra do que a que existe. Nascidos entre os anos de 1995 e 2010, essa é a primeira geração da história que tem um QI menor do que o dos pais. A geração mais depressiva, mais indecisa, mais fraca, mais emotiva, mais viciada e mais degenerada de todos os tempos. Conhecida como a geração Z. Do you identify as black? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Antes de mais nada, eu preciso te avisar que esse não é mais um desses vídeos por aí que coloca toda a culpa no TikTok, ou que aponta inúmeras críticas a essa geração, mas não sugere nenhuma solução. Hoje nós vamos na raiz da questão. Por que essa é considerada a pior geração de todos os tempos? Porque essa é a geração mais problemática das últimas décadas. E como chegamos a esse nível de imbecilidade coletiva? Para respondermos essa e outras perguntas, precisamos fazer uma pequena viagem no tempo. Os pais da geração Z são aqueles que nasceram entre 1950 e 1980, as chamadas gerações X e Y. Eram pessoas que nos dias de hoje seriam consideradas qualquer coisa fóbicos que você puder imaginar. Criados de maneira tradicional pelos seus pais, foram ensinados desde cedo a ter bons modos e preservar os valores das gerações anteriores. Mas com o avanço da sociedade, esses valores vão sendo quebrados e substituídos gradativamente. Foi exatamente o que aconteceu nas gerações X e Y. Veja bem, é normal que aconteça mudanças socioculturais a cada geração. Os avanços tecnológicos, mudanças na demografia, movimentos sociais e eventos históricos são coisas que afetam as relações individuais, as percepções, valores e elementos culturais de cada geração. Nossos pais ainda viveram em uma época onde a educação em casa era feita de maneira mais rústica, digamos assim. O que o senhor faria se o senhor descobrisse que o seu filho está usando o Twitter? Aí eu mandava prender ele para não soltar mais nunca, a minha vez era essa. Os pais davam conselhos, ensinavam os filhos a ter responsabilidade e quando eles se tornavam jovens, estavam preparados para o mundo. Mas com um pequeno porém. Você já deve ter ouvido aquela frase, o ambiente molda o homem. Olha só, em todas as gerações, as características das pessoas são construídas pela cultura em que ela está inserida. As percepções de alguém não é construída apenas pela criação e instrução dos pais. TV, escolas e pessoas podem moldar as ideias de cada um de nós. Antes da TV, as pessoas tinham como parâmetro a ser seguido os pais e as pessoas do seu ciclo social. Com a chegada da TV, esse parâmetro começou a se expandir, ainda com uma certa moderação. Afinal, ninguém fica o dia inteiro vendo TV. Um pouco mais à frente, nos anos 90, os computadores ganharam uma certa popularidade, mas de maneira ainda muito discreta, devido ao preço que para a época era exorbitante. Pouco tempo depois, começa a se popularizar algo que seria capaz de mudar o percurso da humanidade. Algo que tinha potencial de mudar toda a sociedade como vivíamos. A internet, ela é a base e que permite que eu, daqui da minha casa ou do meu escritório, possa levar as informações até outras partes do mundo. Well, it's become a place where people are publishing information. Right. So everybody can have their own homepage, companies are there, the latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing. A internet chegava com o papel de nos dar mais comodidade, facilidade na troca de informação e velocidade na comunicação. Mas isso ainda era muito difícil em máquinas grandes e pouco acessíveis. Nessa época já existiam alguns celulares, mas pouco populares e sem muita demanda do público. Foi aí que Steve Jobs fez um dos lançamentos mais épicos da história. And we are calling it iPhone. Esse não era apenas mais um celular para fazer chamadas e enviar SMS. Esse foi o responsável pela popularização dos smartphones no mundo. Em alguns anos, 50% da população mundial já tinha acesso a algum celular. E adivinha qual foi a geração que cresceu junto com isso tudo? Sim, a geração Z. Maravilha, agora sim. Informações para todos, o conhecimento na palma da mão. Esse será o maior avanço da história da humanidade. Ou não. Eu sou uma foca aqui, ó.
Jefferson Caminhões. Ué, mas isso não é coisa de mulher? É pra quem quiser, Sim, a popularização da internet nos trouxe facilidades. Você pode falar com outras pessoas em tempo real, em qualquer lugar do mundo, fazer compras sem sair de casa e ter acesso a conteúdos de todos os tipos na palma da sua mão. É mesmo muita comodidade. E esse talvez seja o grande problema. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. Essa frase, apesar de muito clichê, nunca falha. Na geração dos nossos avós não tinha Netflix e quase não existia depressão. Eles trabalhavam 7 dias por semana e não tinha burnout. Tinham menos facilidades, mas não tinha ansiedade. E isso é exatamente o oposto dessa geração que eu tenho o desprazer de fazer parte. Vamos combinar, nunca teve tanta gente depressiva, sem propósito e doente. O gênero masculino está entrando em extinção. Os jovens estão extremamente fracos, não sabem qual o caminho que quer seguir, se veem em um amontoado de opções, informações por todos os lados. Os anúncios estimulam o consumismo, milhares de filmes para assistir, milhares de produtos para comprar, inúmeras profissões para seguir. Fazer faculdade de medicina, direito, informática ou nem mesmo fazer faculdade. A economia está de mal a pior, todos os anos o número de desempregados só aumenta e seus pais já estão lhe cobrando por algum resultado. Então você chega à conclusão de que será TikToker. Para isso precisa de um celular melhor. Chega pro seu avô aposentado e fala: Vô, compra um iPhone 15 pra mim, dá pra parcelar em 24 vezes. Seu avô, com sábias palavras, lhe diz: Não, eu sinceramente eu não tô acreditando nisso não, que eu tô vendo não. Acredito que eu não preciso dizer os malefícios da tecnologia e como isso mais prejudicou do que ajudou essa geração. Já existem milhares de vídeos por aí falando sobre isso. E no final das contas, todo mundo sabe. As pessoas estão constantemente buscando por mais e mais descargas de dopamina barata. É como se estivéssemos sendo esmagados pelo nosso próprio crescimento. É tanta informação, inúmeros dispositivos e todas essas coisas que nos possibilitam prazeres sem nenhum esforço. É só deslizar o dedo pra cima. E é exatamente por isso que as pessoas estão ficando cada vez mais burras. Graças a esses conteúdos superficiais que fazem de tudo para prender sua atenção. A menininha seminua, as dancinhas, o cara ostentando a Ferrari. Todos esses conteúdos que se aproveitam das suas fraquezas para farmar visualizações. Até que um dia você tenta ler um livro, mas não entende nada do que está lendo. E nem ao menos lê ele por completo. Isso deve ser TDAH, você pensa. Mas não é. Você está em um rio de facilidades. Quando vai fazer uma atividade que demande um pouco mais de esforço, não consegue, porque não está recebendo sua recompensa imediata, como receberia no celular. Olha, não tenha dúvida de que existem milhares de pessoas que, se a internet caísse hoje, bom, você sabe. As redes sociais se alimentam do seu precioso tempo e os seus desenvolvedores estrategicamente fazem de tudo para prender você dentro dela o maior número de horas possíveis. Mas isso você já sabe. O que você não sabe é que os próprios criadores dessas tecnologias não deixam seus filhos consumir o produto que eles mesmos criaram. Steve Jobs falou que não deixava seus filhos usar o iPad. Bill Gates não deu celular a seus filhos até eles completarem 14 anos. É aquela velha história. Os traficantes nunca consomem a mercadoria. Com certeza a internet teve sua parcela de influência nessa geração. Mas não podemos colocar toda a culpa na internet ou na economia. Essa ainda é uma visão muito simplista do que de fato pode ter sido responsável por essa idiotização em massa. Então vamos mais fundo nisso. Veja bem, não é a primeira vez que as gerações anteriores veem a geração atual com maus olhos. Isso é mais comum do que você imagina. Aconteceu com os jovens dos anos 60, os chamados hips, um grupo que nasceu no pós-guerra que não era bem visto pelos mais velhos. Isso se repete em praticamente todas as gerações. Foi assim também com as jovens que fumavam e usavam saias mais curtas que o normal nos anos 20. Por isso que é comum ver seu tio falando frases do tipo: a minha geração que era raiz, fazíamos isso e aquilo, os meninos de hoje são uns Nutella. Mas se esquecem que eles os criaram como Nutellas. Como eu falei anteriormente, é normal, não deveria, mas é normal que com o avanço da sociedade, os valores tradicionais vão se perdendo gradativamente. Esses são os ciclos intergeracionais, que acontecem de maneira quase que imperceptível pela sociedade. Quando começa a se tornar perceptível, já é tarde demais. Olha só, se você pegar um sapo e o colocar em uma panela com água fervendo, ele vai pular imediatamente dali, porque ele não está habituado com aquela temperatura. Mas se você colocar uma água fria na panela, jogar o sapo dentro novamente, colocar a panela no fogo, aumentar a temperatura e esperar